Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela noite que o Senhor me deu. Muito obrigado porque eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu louvo o teu nome, Senhor, por isso. Te agradeço por todas as coisas. Agradeço pela tua vida em mim. Dou-te graça pelo teu crescimento. Agradeço, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra, Senhor, dentro do homem e vai até a medula, até as divisões, Senhor. Que o Senhor possa também fazer agora, Senhor, a tua obra no coração de cada um dos irmãos que estão do outro lado, Senhor, falando, ouvindo a tua palavra, Senhor. Que possam estar com seus ouvidos atentos a essa palavra e que essa palavra possa penetrar no coração de cada um, Senhor. Senhor, continuo pedindo a ti, Senhor, que abençoe os governos, que abençoe as autoridades civis, eclesiásticas e militares, que abençoe todas as autoridades, pois como a tua palavra diz, Senhor, não podemos negar nunca que as autoridades são constituídas por ti. E é verdade, Senhor, nós cremos assim. Nós amamos a tua palavra desta maneira. Por isso pedimos a ti que o Senhor coloque em prática, Senhor, toda a tua palavra ante esta nação, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Eu espero em ti. Muito obrigado, Senhor. Hoje nós vamos continuar aqui no estudo Vida de Apocalipse. A mensagem que nós estamos adentrando é a mensagem 5. A nova vinda de Cristo. Esse é o título da mensagem de hoje. Graças ao Senhor. A maioria dos cristãos se apegam ao conceito de que o livro de Apocalipse é um livro sobre a segunda vinda de Cristo. É absolutamente correto manter esse conceito, porque Apocalipse realmente aborda a segunda vinda de Cristo. Entretanto, ao longo dos anos, os cristãos nunca estiveram claros a respeito da segunda vinda do Senhor. Devido a essa falta de clareza, tem havido muita disputa e contenda sobre isso. A revelação a respeito da segunda vinda de Cristo não é simples, pelo contrário, é bem complicada e tem vários aspectos. Portanto, para a maioria dos cristãos, tem sido difícil compreender totalmente a nova vinda do Senhor. Durante os últimos 150 anos, muitos livros foram escritos, especialmente pelos Irmãos Unidos, sobre a segunda vinda de Cristo. Alguns dos principais mestres entre os Irmãos Unidos mantiveram opiniões diferentes sobre a volta do Senhor. E a primeira divisão entre eles foi o resultado dessas diferentes opiniões. O testemunho dos assim chamados Irmãos Unidos foi levantado em 1828 ou 1929, sob a liderança de John Nelson Darby. Darby ensinava que Cristo voltaria antes da grande tribulação, enquanto que Benjamin Nathan, outro principal mestre, dizia que Cristo voltaria após a tribulação. Pelo fato de esses dois grandes mestres apegarem-se a diferentes opiniões, houve muitos debates sobre essa questão. Por fim, isso acarretou a primeira divisão no meio dos assim chamados Irmãos Unidos. Entre aqueles que estavam sob a liderança de Darby e os que estavam sob a liderança de Nathan. Estive associado ao grupo de Benjamin Nathan por 7 anos e meio, durante os quais aprendi todos os seus ensinamentos. Certamente, eles tinham uma base sólida
para dizer que a segunda vinda de Cristo seria após a grande tribulação. Se você ler os melhores escritos de todos os grandes mestres durante os últimos 150 anos, descobrirá que alguns ensinavam que a vinda de Cristo seria antes da tribulação e outros que se seguiria a tribulação. Durante o século passado, o Senhor levantou alguns estudiosos meticulosos da palavra, tais como G.H. Pember, Robert Goff e D.M. Panton. Esses homens descobriram que a segunda vinda de Cristo não é uma questão simples. Eles viram que, por um lado, Cristo voltará após a tribulação, mas, por outro, também voltará antes da tribulação. Esses estudiosos da Bíblia proporcionaram uma prova categórica para comprovar a correção desse ponto de vista. A volta de Cristo tem pelo menos dois aspectos, um antes da tribulação e o outro após a tribulação. Além do mais, esses estudiosos da palavra também descobriram que o arrebatamento dos santos será de mais de dois tipos. Isso significa que alguns santos serão arrebatados antes da tribulação e outros depois dela. Não reaja tão apressadamente a essas afirmações. Reagi assim quando jovem, mas por fim fui persuadido e convencido. A Bíblia não é tão simples como alguns pensam que ela seja. Nesta mensagem ponderaremos sobre o tema da nova vinda de Cristo. Agradecemos a Deus por todos os mestres da palavra que vieram antes de nós. Somos-lhes gratos e tudo o que vemos como aqueles que estão sobre os seus ombros. Se quisermos compreender a segunda vinda de Cristo, precisamos estudar a Bíblia e também ler os livros escritos por esses grandes mestres. Seremos capazes, então, de ter uma visão clara do assunto. Se fizermos isso, seremos plenamente convencidos de que a vinda de Cristo tem dois aspectos: o aspecto secreto, privado, e o aspecto aberto. Amém. Jesus é o Senhor.